1, 2 Polizei, 3, 4 Grenadier, 5, 6 alte Keks, 7, 8 gute Nacht. 1, 2 Polizei, 3, 4 Grenadier, 5, Alô, Leute! Este é o Alemanha Cast, um podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Vermelho. Olá, pessoal! O meu nome é Fernanda, eu sou a esposa do Vermelho e eu não queria vir morar na Alemanha. Eu sou a Gabriela, esposa do Charles, e na Alemanha também faz calor. Muito calor. Luiz, olha, aqui é o Charles e eu comprei hoje 2 ventiladores. Então tá, pessoal, estamos hoje gravando o terceiro episódio do Alemanha Cast. Recebi uma proposta de emprego, e agora? Só lembrando aí, nosso site, alemanhacast.com.br, nosso e-mail, podcast@alemanhacast.com.br, nosso link no iTunes. Não esqueça de dar o joinha lá, nossas redes sociais, Facebook, Instagram, ou deixe o seu comentário no nosso site. Was ist das? Ja, 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 was ist los? Was ist das? Ja, 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 was ist los? Was ist das? Recebi uma proposta de emprego, e agora? Bom, para começar, se você recebeu uma proposta de emprego, parabéns! Você está a um passo de vir para a Alemanha. Mas eu posso aceitar já? Aí vai depender, né, das condições do contrato e se você, vamos dizer, está já preparado para toda essa mudança na sua vida, né? Então quer dizer que eu já posso sair falando para todo mundo? Eu diria assim, eu não saí falando para todo mundo. No começo eu saí falando apenas para os familiares mais próximos, né? Mas assim, sempre muito cauteloso, porque enquanto não saiu o meu visto no passaporte, eu tava sempre falando, olha gente, eu tô com o contrato aí, mas né, nunca se sabe, vai que o governo alemão, né? Então assim, vai de cada um, mas eu segurei até o último momento. Nós também, eu e o Vermelho também não saímos falando pra todo mundo. Pouquíssimas pessoas sabiam. Eu fui falar pro resto do pessoal uns 2 meses antes de eu sair do trabalho. Eu, no meu trabalho, eu já falei pra mais pessoas, porque como eu era funcionária pública, aí tinha alguns procedimentos burocráticos um pouco mais complicados. E o pessoal lá meio que já sabia que o Charles estava procurando emprego. Eu já não tava muito contente lá, todo mundo já sabia que eu queria vir embora mesmo. Aí não... Já tava naquela situação. Então. Não tinha problema falar, né? Mas o pessoal do trabalho, eu também trabalhava... O setor onde eu trabalhava era pequeno, então eram poucas pessoas, né? Então, na prática mesmo, foram poucas pessoas que souberam no início. Pra todo mundo mesmo, a gente também, que nem vocês, só contou assim quando tava com visto. Eu já posso vender meu carro, então? Pode, né? Se você tá otimista esse ponto. Eu vendi o carro, quer dizer, eu vendi o carro. Meu pai fala que eu arranjei uma cilada pra ele, né? Meu pai comprou meu carro, aí ele ficou um tempo, agora vendeu agora há pouco, mas eu vendi o carro realmente também, assim, a partir do momento que eu recebi o visto, eu já tava meio com o plano, né, de o que eu ia fazer, a gente chama lista, né, a gente fez uma planilha, teve o pessoal que até deu risada, né, falou, vocês têm uma planilha, né, deram risada, eu falei, assim, gente, né, tem que fazer o catálogo. Então, inclusive, nesse catálogo estava o carro para vender. Então, assim, já foi uma coisa planejada, né, a gente já queria meio que, quando tivesse o visto na mão, para não perder muito tempo, porque dali foi, tipo, acho que 1 mês, né, dali, pra ter tempo para resolver as coisas. Depois de tudo que vocês falaram aí, quer dizer que eu não posso sair na rua gritando tetra ainda. É aquela coisa, é complicado a gente se colocar no lugar dos outros. Eu não saí gritando. Internamente, também, internamente eu estava gritando tetra, né? Eu estava realmente contente, mas... Às vezes né? penta, às vezes hexa, às vezes qualquer coisa. Ou poderia dar um 7-1 da Alemanha também, né? Ritmo de Copa do Mundo, né? Então assim, eu fiquei até a última, né? Eu falei, entra o que a gente comentou. Eu fiquei guardando até a última, mas por dentro, claro, estava muito contente. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. A gente não vai aceitar de cara essa proposta. Tem muitas coisas para levar em consideração, muita coisa para relevar, para pensar bem. E conforme a gente falou no episódio anterior, tem várias coisas que precisam ser bem alinhadas nesse momento que você recebeu a proposta. Dentre as quais são os auxílios que você vai ter nessa mudança, passagem aérea, se a empresa vai te ajudar ou não, os custos das mudanças em si,
moradia? Então, essa parte vai depender muito de cada empresa, né? A empresa que eu e o Vermelho viemos, ela nos auxiliou bastante. Teve uma empresa terceirizada que fez todo esse acompanhamento, né? Mas você tem que conversar com a empresa, ver que normalmente, assim, o que eu percebo de alguns colegas e amigos que estão vindo para cá ou que já vieram, a passagem aérea normalmente é coberta. Mas, assim, tenta, claro, né, dar uma choradinha pela questão do custo da mudança, né, procurar uma casa, isso tudo vai te gerar um gasto. Então, eu acho importante, né, que o informar se vai acontecer ganhar ou não, mas é bom pedir. Com certeza. Eu tenho um conhecido que veio para cá e a empresa simplesmente não ajudou com nada. Mas eu questionei ele se ele havia perguntado para a empresa se eles ajudariam com alguma coisa. Ele ficou meio assim e não perguntou. Então, ou seja, ele teve que comprar a passagem aérea em cima da hora, do bolso dele. Ficou no Airbnb nos primeiros dias. Eu achei, assim, que ele deveria ter pedido, né? O máximo que eles iam falar era não, né? Mas não custa você pedir uma ajuda. E você falou ali, principalmente do auxílio uma empresa que auxilia nos primeiros dias aqui. Eu acho muito importante isso. Porque você vai estar chegando num país diferente, você pode ser que não domine o idioma. É interessante ter esse suporte todo para você não ficar perdido aqui, né? E acabar deixando uma etapa que é importante, por exemplo, se registrar na prefeitura para trás. É verdade. Tem toda uma burocracia aqui que, mesmo que eu acho que se você fala alemão, mesmo vindo para cá sabendo alemão, é um pouco complicado, né? Porque é aquela coisa, pensa no estrangeiro que vai no Brasil e precisa tirar um CPF. Nem pra gente, às vezes, que é brasileiro, conhecemos o processo, imagina então, né? Pra quem tá vindo pro Brasil, no caso, é o mesmo processo pra quem vem pra cá. Então, eu considero isso um ponto bem importante. Às vezes a empresa é pequena, ela não vai te pagar uma empresa, né, terceirizada. Mas eu já vi que tem empresas que uma pessoa lá da RH vem e te ajuda. Tipo, leva a pessoa até lá pra fazer esses registros. Então é bom perguntar, eu acho que é importante. Né? Se você não falar nada, claro, pra eles é conveniente, né? Sempre é. Mas não é bom, assim, peça. Eu acho que é muito importante pedir. Nesses primeiros dias, né, onde que você vai ficar ali, eu comentei do colega que ficou no Airbnb, né, mas é importante você escolher bem esse lugar e ver certinho onde é que você vai ficar, né, a gente já comentou no episódio anterior que não é fácil alugar um imóvel aqui, tem que ter em mente que, por exemplo, se você for ficar num hotel, numa guest house ou em alguma acomodação, você pode ficar alguns meses ali, e isso é meio desconfortável, né. Eu sei que a gente passou por isso, nós ficamos 3 meses praticamente na guest house, porque não conseguia alugar um apartamento aqui, a gente foi ver alguns apartamentos, não estava conseguindo alugar e as nossas roupas ficaram todas na mala, super desconfortável para fazer comida, enfim, foi uma fase, mas não é fácil. Sim, a gente ficou no mesmo hotel que vocês, né? No mesmo hotel que o Tomás e a Fernanda, em ocasiões diferentes, mas era o mesmo lugar. E a gente tem algumas histórias engraçadas, né? Por exemplo, lavar roupa no hotel. Foi uma saga, assim, mas isso é assunto para outro episódio, Só falar pro pessoal aí, gente, faça uma pesquisa, pesquise bem como é esse lugar onde você vai ficar, porque assim, não é um lugar que você vai ficar só uma semana de férias, você vai vir com toda a tua mudança, que nem a Fernanda falou, vai ter que deixar as roupas todas na mala, é uma fase difícil. Só um ponto bem importante que eu percebi aqui, que ninguém fala, né? Que dependendo, quando você abre, por exemplo, uma conta em banco e você precisa receber, por exemplo, cartão de crédito, nem todos os bancos emitem o cartão de crédito com o endereço de um hotel ou de um guest house, que seria como se fosse uma pensão aqui na Alemanha. Então, tem que cuidar com isso. Talvez você tenha que avisar no banco, por exemplo, esse tipo de coisa. Ou se não, uma opção melhor seria um Airbnb, porque é pelo menos o endereço residencial. Eu percebi que endereço residencial, talvez você consegue receber esses cartões de crédito, coisas um pouco mais importantes do que endereços comerciais. Como a gente estava lá na guest house, lá a pessoa que cuidava lá dessa pensão, vamos dizer assim, ela escreveu uma declaração dizendo que a gente estava morando lá temporariamente para a gente poder fazer o registro na prefeitura, né? Que foi bem o que você falou. A prefeitura não ia aceitar ali, mas ela fez esse papel e a gente levou lá e eles aceitaram, né? Entenderam que era uma residência temporária e daí fizeram o registro a partir daquele endereço. Claro, depois que a gente se mudou para o apartamento definitivo, a gente teve que ir lá e trocar o nosso endereço para o novo endereço, né?
Até uma pergunta nesse caso, vocês conseguiram receber toda a papelada de banco por correio, inclusive cartão de crédito, cartão de débito? Sim, a gente recebeu tudo, mas aí ela colocou na caixa de correio o nosso nome, né? Lá do próprio imóvel lá da guest house, né? Tem que ter o seu nome na caixa de correio do imóvel que você estiver morando para o correio poder entregar as correspondências para você, né? Se a pessoa é casada e a esposa não tem o sobrenome do marido, tem que ter o sobrenome do marido e da esposa, senão não vai receber. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. É legal atualizar a sua planilha que a gente comentou no episódio anterior, fazendo um cenário de tudo isso, se a empresa vai te ajudar ali com os custos, como é que vai ser, se você vai ter que pagar o aluguel. Lembra que você vai vir do Brasil, ganhando com seu dinheiro em reais, vai chegar aqui e vai alugar um imóvel por 1 mês, 2, 3, pagando em euros, né? Então isso vai ser um valor bem grande por causa da conversão de moeda. Esses primeiros, talvez meses, depende da situação, né? Mas assim, você vai provavelmente gastar dinheiro da tua conta no Brasil e às vezes você depender do câmbio pode ser um fator que te custe mais caro, né? Ou não, depende do momento econômico. Então é bom fazer bastante essas contas, principalmente quando você já tem datas, né? Para não tomar surpresa, porque aqui tem alguns pontos que a gente vai mencionar em outros episódios, né? Que é a questão de pagar o calção. No Brasil você paga apenas 1 mês de aluguel. Aqui você tem que pagar no mínimo de 2 a 3 meses, né? Então você tem que pensar nisso em euros. Por mais que você receba o seu primeiro salário, ele não vai cobrir esses custos. Então você vai ter que trazer dinheiro do Brasil aí, né? Então é bom fazer essas contas para garantir que vai ter todo esse dinheiro, né? Não passar algum perrengue. Que aqui na Alemanha você paga e mora no apartamento, no imóvel. E no Brasil você mora e paga. É o contrário, né? Você vai pagar o primeiro aluguel só no final do mês seguinte. E aqui tu paga adiantado, né? Você tem que pagar o mês na frente, mais o calção, que pode ser 2 ou 3 meses de aluguel. Então tem tudo essa conta aí pra levar em consideração na planilha. Levando em consideração a cotação do nosso querido real, se prepara. Já tem um ditado que todo intercambista conhece: quem converte não se diverte. Antes de decidir aí se o salário é realmente bom ou não, é interessante alinhar aí com a família, com quem virá junto contigo, se é que você vai vir com alguém ou vai vir sozinho. É complicado, né? A pessoa vai vir a trabalho, vai começar a trabalhar e o resto dos agregados, a família, vai ficar como, né? Eu nunca imaginei mudar de cidade, eu vivi a vida toda na mesma cidade, saí da casa dos meus pais porque eu casei e de repente eu vejo a minha vida mudar totalmente porque eu estou mudando para outro país. Não é fácil, a gente conversou bastante antes de vir e chegamos num consenso que a gente viria para cá. Depois de 3 anos a gente vai conversar para ver se fica ou se volta pro Brasil. Agora eu posso falar que, por enquanto, eu não quero voltar pro Brasil nesses 3 anos. Mas você falou a versão bem romantizada do negócio, né? A gente conversou, com quem vê pensa que foi bem civilizada essa conversa aí, né? Eu tenho outro ditado pra isso: cada um, né, sabe da cruz que carrega. No meu caso, eu acho que na minha família já tem meio que no sangue esse negócio de imigrante, né? Mesmo dentro do Brasil, os meus avós são de Santa Catarina, foram pro Paraná, depois meus pais saíram do Paraná, foram para outro estado também. Eu também já tinha feito intercâmbio e sempre já teve meio que na minha família esse histórico de querer ir pra longe, né? Então foi um pouco mais fácil. A parte da decisão, né? Mas tem a parte burocrática também. É importante para quem vai trazer a Frau, ou o contrário também, a mulher pode conseguir o emprego e trazer o Fritz. É importante, pro processo do visto só é aceita a certidão de casamento civil. Não adianta ter união estável. E para quem vai trazer os filhos também é um processo parecido com o de trazer o cônjuge, né? Um visto de reunião familiar e aí dá entrada com a certidão de nascimento, e todos esses documentos têm que ter tradução juramentada também. Bem lembrado. Até tem uma situação de um colega aí que ele não era casado, morava junto com a esposa. Ele acabou aceitando a proposta, veio pra cá, teve que voltar ao Brasil, casar, e ela tem filhos.
que é do ex-marido dela. Então agora ele tá lutando aí com a questão da papelada para ele pegar a guarda das crianças para poder trazer ela para cá com os filhos, né? Então é bem lembrado isso, Gabriela. Tem que ser casado na lei mesmo. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Mas, Fernanda, me diga, é fácil se adaptar na Alemanha? Não é fácil. Pra mim foi um processo bem difícil. Então quer dizer que agora você já tá adaptada. Agora já estou mais adaptada. Os 4 primeiros meses foram bem difíceis pra mim. Se qualquer pessoa me perguntasse nos 4 primeiros meses se eu te comprar uma passagem, eu iria pro Brasil na hora. Eu não queria ficar morando aqui. Mas agora eu já me adaptei. Pra mim, tanto que eu até falo pro Vermelho que aqui agora já é a minha casa. Primeiro que parecia que eu tava de férias. Mas agora eu adoro morar aqui. Eu acho que assim, apesar de eu já ter morado fora antes de vir pra cá, sempre tem diferenças, né? Um lugar é sempre diferente do outro. Eu acho que mesmo dentro da Alemanha, entre as cidades vai ter diferença. Eu acho que assim, é uma questão de você vir com a mente aberta pra você entender como são os alemães, porque tem esse negócio que é meio estereótipo, mas é meio verdade também, que eles são fechados, que é meio difícil fazer amizade com os alemães. Isso é um pouco verdadeiro, mas se você procura entender o motivo de por que eles são assim e respeitar essa cultura e dar um tempo ao tempo, sabe? Não querer logo sair forçando a barra e fazendo amizade com todo mundo, sabe? Uma coisa que eu aprendi bastante desde que eu cheguei aqui na Alemanha é ter paciência. Não só com a questão burocrática, os órgãos públicos, que isso tem que ter paciência mesmo, tudo aqui demora muito, mas também com a adaptação da vida aqui em si, sabe? Poxa, a gente veio aqui pra morar, né? Um tempo, alguns anos, não sei quanto tempo, mas poxa, são alguns anos. E eu lembro quando eu me mudei pra Santa Catarina também, eu não fiz amizade assim, no primeiro ano ou logo que eu cheguei lá. No caso eu tava em idade escolar, quando você tá na escola é um pouco mais fácil, mas no caso dos meus pais, poxa, até a gente ter amizade, confiança com o vizinho, levou anos, entende? E aqui é a mesma coisa, relações pessoais, eu acho que é uma coisa que não dá certo se você forçar. E a gente tem que ter a mente aberta pra entender a cultura deles, porque nós somos, entre aspas, os invasores, entende? E a gente aqui tem que respeitar o jeito deles e se adaptar. Também, quando fui morar em Santa Catarina, todos os meus amigos nos primeiros anos ali não eram de lá, né? Não que não eram de Santa Catarina, mas eu digo não eram da cidade que eu estava morando. Então o pessoal de fora geralmente se ajuda mais, se aproxima mais, né? Porque, por exemplo, aqui na Alemanha, muitos dos nossos amigos que a gente fez agora são todos estrangeiros também, né, que estão morando aqui e tal, então essas pessoas acabam se atraindo mais porque estão em situações parecidas, né, do que os próprios alemães, que já estão com a vida deles rodando, né, já tem os amigos, e eles são pessoas que, pelo que eu vejo, prezam muito pelas amizades de kindergarten, e até a gente é amigo de um casal aí, ele é alemão, e esses dias a gente saiu com eles, foi esse amigo nosso e mais 2 amigos dele, que são amigos que foram no jardim de infância com ele. E ele mantém amizade com essas 2 pessoas até hoje, né? Eles estão com 30 e poucos anos. E até hoje, todo ano, eles vão viajar juntos, vão esquiar junto durante o inverno e tal. Então eles têm isso bem forte dentro deles, né? No Brasil já não é muitas... Eu acho que são poucas pessoas que mantêm as amizades assim por longos anos. Até porque a pessoa se muda de cidade, aí entra na faculdade, começa a mudar o ciclo social. E, por exemplo, a gente está morando aqui agora. Certamente muitas das pessoas que a gente tinha como grandes amigos no Brasil, talvez vão ficando mais distantes, a gente vai perder um pouco o contato. Mas isso faz parte da vida, e em contrapartida vai entrando outras pessoas na sua vida, né? Então, que nem a Gabriela falou, tem que ter paciência, demora. Eu só percebi, né, que eu também morei na mesma cidade a minha vida inteira, né? Eu só percebi como as pessoas são fechadas onde eu moro quando eu saí de lá, em Uberlândia. Porque eu era uma delas, inclusive.
Então, assim, e que nem você falou, essa parte de ter amigos, eu tenho amigos realmente desde o ensino fundamental, eu tenho amigos que eu fiz no ensino médio que eu tenho até hoje, assim, tipo, acontece, né, não é que é exceção. Boa parte dos meus amigos moram ainda na mesma cidade, o que, claro, colabora, né, mas, claro, alguns deles também se mudaram, então você acaba perdendo um pouco o contato. Mas são pessoas que se eu encontrar na rua, pode passar 6, 7 anos, vai ser a mesma coisa pra mim. E eu acho que aqui na Alemanha a situação é similar. Então, claro, no final das coisas que a gente falou, vai ter que ter paciência. Se você é uma pessoa muito social, talvez você vai sofrer um pouquinho com isso, né? Mas, assim, questão de tempo. Acho que se você, aos poucos, se integrar aqui, mostrar quem você é para os alemães, a cidade que você mora, indo participar dos clubes que eles têm aqui, né? Você indo... Eu quero dizer assim, você participa da comunidade. Eventualmente você vai fazer amigos aqui também. Só que é um trabalho assim que nem no Brasil, às vezes você tá numa fila do caixa do mercado, começa a bater um papo. Isso não acontece aqui. Até uma situação que eu lembrei que eu falei pra Gabriele semana passada, eu tava no médico e eu tava na sala de espera em um silêncio assim, ó, que eu não tô acostumado a ouvir. Porque no Brasil normalmente tá passando aquela Ana Maria Braga, né? Tá aquela revista Caras ali. E quando eu tava lá não tinha nada disso. Tava simplesmente algumas revistas pra ler, ali sobre o consultório, e um silêncio, ninguém fala com ninguém. Porque, tipo, não é um momento que você vai conversar, sabe? As pessoas, eles separam essas coisas aqui. Então, essas adaptações você vai sentindo. Mas, como eu falei, é uma coisa que você vai... É uma sociedade diferente, né? Você vai ter que, digamos assim, se adaptar a isso, né? Não tem o que fazer. E eu só queria complementar ali a questão das amizades. Muito provavelmente, os primeiros alemães com quem você vai conseguir estabelecer um contato são alemães que, de alguma forma, têm algum interesse pelo Brasil. Ou eles já moraram no Brasil, ou eles têm interesse pela cultura, ou é um alemão que tem uma namorada brasileira. Geralmente vai ser alguma coisa... O contrário também. Eu conheci uma alemã que tem um namorado brasileiro, a gente saiu com eles. Então, geralmente vai ser, assim, mais ou menos por essa via que você vai começar a entrar e se relacionar com os alemães. A gente tem até um relato para dar que no Ano Novo nós estávamos aqui perto de casa comemorando o Ano Novo. Deu meia-noite e eu comecei a... Posso abrir um parênteses? Pode. Foi violento esse Ano Novo, hein? Esses alemães não têm noção de como estourar um foguete de forma segura. Eles são simplesmente... loucos, insanos, estourando foguete. É só isso que eu queria falar. Pode continuar, Fernando. Aí eu comecei a berrar, Feliz Ano Novo, e daí tinha um casal de alemães assim, com 2 crianças. Eles vieram perguntar, vocês são do Brasil? Daí a gente falou, sim, nós somos do Brasil. Daí eles acabaram falando que moraram no Brasil durante 3 anos e eles amam o Brasil. E acabamos trocando o número de telefone com eles e até hoje a gente tem contato com eles. Eles moram perto da nossa casa e, assim, são super preocupados comigo, principalmente, porque a esposa dele foi na mesma situação. Tanto que toda semana eles mandam mensagem, como é que a Fernanda tá? Como é que ela tá? Sabe? Porque quem passou por isso sabe que não é fácil mudar pra outro país, sem falar o idioma, sem conhecer ninguém. É interessante que ele manda mensagem pra mim perguntando como você está, ele não pergunta Sim. como eu estou. Eles passaram por situação bem similar, né? Ele foi a trabalho pro Brasil, ficou um tempo lá. Ela pegou licença do trabalho, enfim, ela teve filhos lá no Brasil. Então pra ela também foi difícil, ela contou pra nós que também a adaptação foi, por mais que estava num país onde as pessoas são mais abertas, que vamos dizer, elas se enturmam mais fácil, fazem amizade mais fácil, mas ela disse que foi bem complicado. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Se você recebeu a proposta, certamente está escrito o valor do seu salário. Já que você vai ganhar em euros, significa que tu vai ganhar bastante dinheiro, certo? Não. Sim e não. Eu diria depende. Tem muitos dependes, gente. Eu tô falando muito depende nesse programa, mas é porque, assim, o salário ele pode ser muito bom em uma cidade, ele paga ali, mas dependendo de outro lugar que você vá trabalhar, aquele salário talvez não é compatível. Então é importante não apenas na hora da entrevista deixar para o último momento negociar o salário,
Porque se você pegar um salário muito baixo, às vezes você vai estar, digamos, perdendo dinheiro ou perdendo até a tua qualidade de vida, porque você vai estar ganhando menos que ganharia no Brasil, em teoria, né? Mas então, como é que eu sei se o salário é bom ou não? Como a gente já comentou num episódio anterior, você tem algumas ferramentas como o Numbeo, né? E em cima disso você consegue tirar algumas conclusões se aquele teu salário vai ser bom ou não, dependendo do número de familiares, né, que você tem. Então, dá para tirar um parâmetro antes de se aquele teu salário vai bancar ali a tua moradia ou não. Importante lembrar que as casas aqui não são alugadas a maioria com os móveis dentro, né? Então você vai ter que comprar, às vezes, alguns eletrodomésticos, como geladeira, fogão, máquina de lavar, vai ter que comprar os móveis. Então, provavelmente nos primeiros meses, ou eu diria até no primeiro ano, não vai sobrar muito dinheiro, assim, ou para você guardar, fazer uma poupança, ou para viajar muito, vai depender das tuas escolhas, das suas prioridades. Mas a questão é essa, você vai ter que fazer escolhas de prioridades, porque você tem que levar em consideração isso também. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nós fizemos um cálculo para mostrar o salário, um exemplo de salário de 50 mil euros por ano, para a gente explicar mais ou menos quais são as deduções que a gente tem no pagamento e como funciona o imposto de renda, o seguro-saúde, etc. Então, no nosso cenário aqui, um salário bruto de 50 mil por ano, aqui na Alemanha, geralmente as propostas salariais são anuais, né? Contribuição solidária, que é uma taxa que é paga para a reconstrução da Alemanha Oriental. Você também tem desconto em folha da taxa de igreja. Aqui na Alemanha é ao contrário do Brasil, que você paga, por exemplo, o dízimo se você quiser na igreja católica. Aqui na Alemanha, se você se declara uma religião, você já tem o desconto em folha direto. Você tem desconto de imposto de renda. Além disso, você paga também a sua aposentadoria. Também o seguro-desemprego, você paga um valor X por mês para caso você seja demitido. Sai descontado em folha também o plano de saúde, né? No Brasil a gente tem o SUS, mas aqui na Alemanha você tem o seu desconto em folha para o plano de saúde. E tem também a aposentadoria por invalidez, caso você sofra um acidente de trabalho, alguma coisa, você tem uma taxa também que você paga. No Brasil é tudo junto no INSS e aqui na Alemanha é separado, né? Então no nosso cenário aí de 50 mil por ano ficaria um salário líquido de 33.794 euros ano para uma pessoa casada, sem filhos e onde só uma das duas pessoas trabalham do casal, o que daria 2.800 euros por mês. É claro que esse valor aqui pode variar de algum estado para outro estado. Por exemplo, essa contribuição solidária, se você morar, por exemplo, em Dresden, você não precisa pagar isso, porque lá é uma das regiões beneficiadas sobre isso. E também varia conforme as taxas, as classes de imposto. Então, as classes de impostos são, na Alemanha, consistem em 6 classes, né? Eu não vou entrar em todos os detalhes, porque é melhor você mesmo, né? Você ouvinte, leia lá e veja o que se encaixa melhor para você. Mas basicamente em cada categoria representa, né, a situação social da pessoa. Se ela é casada, se ela é solteira, se ela é casada e tem filhos, se ela é casada e tem filhos e declara o imposto junto com a outra pessoa ou não. Então, né, tem várias possibilidades. Normalmente, para casais como a gente que não tem filhos, você consegue jogar numa categoria 3 e 5. Senão, normalmente você cai na 4. Não sei que daí, claro, eu acho que como a gente é, no caso, imigrante, né, trabalhador qualificado, é muito difícil a gente cair nas outras categorias, porque elas são mais para pessoas que têm algum tipo de fragilidade social, né? Pessoas que dependem de receber benefícios e coisas do tipo. Normalmente essas pessoas caem nas categorias 1 e 2. É bom entrar lá no site e dar uma lida mais ou menos para entender como é que é o seu cenário e tentar verificar qual que é a categoria correta no seu caso. Tem alguns sites aí que você consegue calcular, onde você coloca qual estado você mora, se você é casado ou não, se tem filhos, o valor anual de salário, e o site calcula para você o valor mensal, né? Então é legal procurar algum site aí para fazer essa simulada. Uma coisa importante que eu acabei não fazendo e o Vermelho também, que a gente penou por isso,
já tenha de antemão a sua classe antes de você vir para cá e fazer o seu primeiro registro aqui na prefeitura, que a gente chama de Anmeldung. Por que eu digo isso? Eu acabei não falando isso na hora que eu fiz o Anmeldung. Por padrão, o que seria a Receita Federal, aqui equivalente, né, me colocou na classe 4 e eu paguei mais imposto do que foi necessário. A gente tem um outro colega que ele já avisou sobre isso, ele falou que era a classe 3, e aí já veio tudo correto, né? Então você não precisa depois correr atrás desse reembolso, né, que você só vai conseguir através da declaração de imposto de renda. Então, se porventura você só começa agora a trabalhar em janeiro e você vê que está na classe errada, você vai ter que esperar até no janeiro do ano que vem para conseguir reaver esse valor. Então, é uma dica, né? Já tenha isso em mente na hora que for na prefeitura. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. A gente quer falar sobre um assunto muito importante na Alemanha: as férias. Aplausos para os alemães! Bem-estar social! Os alemães estão de parabéns. Esse modelo de férias deve ser replicado para todos os lugares do planeta Terra. É uma beleza. Você pode tirar um dia de férias. Exatamente, você pode tirar um dia de férias e por lei, né, que todos têm 20 dias úteis, né, 20 dias úteis e você tira se quiser na quarta, começa na sexta, na segunda, ou quando você bem achar melhor. Mas por padrão, muitas empresas oferecem 30 dias úteis, então na prática a gente tem 1 mês e meio de férias, né? Se for parar a pensar dias corridos. Nossa, eu não tenho o que reclamar disso, eu acho maravilhoso. Eu, inclusive, estou gravando na minha última semana de férias. Meus pais ficam falando assim, mas de novo tá de férias? Como assim? Meus pais também ficam falando. O pessoal no Brasil acha que eu vivo de férias. Sim, todo mundo acha. Também é a mesma coisa que o pessoal acha aqui. Eles falam, gente, eu vou me mudar pra Alemanha, aí só tem férias. E eu falo, sim, aqui tem bastante férias. E tem bastante trabalho, né? Exatamente. O pessoal, nos dias que eles estão trabalhando, você trabalha. Então quer dizer que você tirou uma semana de férias e você tem mais 25 dias pra tirar, é isso? Exatamente. Que beleza, A gente não sabe nem o que fazer com tanta férias. Sim, é igual a gente. Eu falei pra ele, a gente fez um calendário das férias, mas assim, é tantas férias que não tem nem o que fazer, falta dinheiro. Então, esse é o problema bom de resolver. Esse tipo de problema eu adoro. Esse eu gosto. Outro ponto muito bom de ter a possibilidade de tirar um dia de férias é que quando tem um feriadão, você emenda ele sem problema nenhum, né? você emenda sem ter que conversar com o chefe, pedir banco de horas, né? Você só emenda, você só bota um dia de férias lá. Mas olha só, quer dizer então que quando eu saio de férias eu recebo 1/3 do valor. Isso não acontece aqui. Na verdade, a questão das férias, você tem uma questão de receber um valor de férias e o que chamam de dinheiro do Natal. Mas isso, gente, ainda não sei dizer porque eu não passei por toda essa fase. Mas eu acho que não é relacionado quando você tira férias. Talvez é um valor que você recebe, mas esse pra mim não tá bem claro o que é isso exatamente. Eu vi que tem algumas empresas que tem um bônus de Natal aí de férias, mas não é lei como no Brasil, que é obrigado a empresa a pagar esse 1/3 de férias, né? Exato, por lei eu acredito que não tem nada que obrigue as empresas a pagarem, mas eu vi que existe essa bonificação de férias ou Natal, mas eu não sei ainda como é que isso funciona na empresa atual que eu tô trabalhando, porque, né, como eu falei, ainda não passei um ano inteiro para ver o que eles pagam. O ponto que a gente quer colocar aqui, falando tudo isso, é para você considerar que esses pagamentos extras que pode ter ou não aqui, eles são diferentes daqueles que você está acostumado no Brasil, que é o pagamento do 13º salário e esse bônus de férias. Essa é a lei de trabalho do Brasil, são os pagamentos que você recebe no Brasil. Para você fazer o cálculo dos teus gastos e dos teus investimentos aqui na Europa, você tem que levar em consideração como as coisas funcionam aqui, que é um pouco diferente. Então você está me dizendo que não tem FGTS aqui?
Então, Tá, e se eu quiser comprar uma casa depois de 20 anos trabalhando na empresa, eu não posso dar entrada com esse dinheiro? Aí acho que é outra história. Sim. não. Você tem que fazer suas próprias economias. Gente, brasileiros, se vocês vêm pra Alemanha, estudem um pouquinho de educação financeira, porque vocês vão precisar aprender a economizar. E demora um pouco até se estabilizar, né? A gente tá aqui 7 meses, vai fazer 8 meses, e agora que tá se estabilizando um pouco, porque é como a Gabriele falou antes, tem que comprar tudo, é uma casa nova. Cartão de crédito? Em 10 vezes? Só no Brasil, meu amigo. Lá no posto de pirâmide. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Data de início. As empresas, assim como no Brasil ou na Alemanha, eles querem que você comece no dia seguinte no novo emprego, né? Mas obviamente que dessa vez, se você estiver mudando para um outro país, o processo é um pouco mais demorado. Então você tem que acalmar os ânimos dos dois lados do oceano para que dá tempo de você se desfazer das suas coisas no Brasil, verificar como é que vai ficar essa questão dos 30 dias no trabalho, se você vai cumprir ou não no trabalho do Brasil. Tem mais a parte do visto para ser feita, tem que arrumar mudança, tem que nem eu falei do colega ali que teve que ir atrás de papelada do casamento, uma série de coisas para verificar. É um pouco demorado esse processo. É bom você planejar bem para quem quer vir, né? Eu já tá no processo de conseguir o visto. Eu consegui até fazer com um certo tempo, consegui deixar tudo bem acordado, porque a empresa já meio que sabia o tempo que demorava. Mas talvez, se você vai conseguir trabalhar em empresa que não conhece isso, alinha com ela para pelo menos uns 3 meses de um espaço, né? Desde que você tenha o contrato de trabalho até você ter o visto. Porque pelo que eu percebo, em média está levando isso. Todo o processo desde você receber o contrato até você vir para cá é uns 3 meses. Eu acho 3 meses um bom tempo, até porque tem várias coisas para fazer, tradução de documentos, ir no consulado, aplicar para o visto, sair da empresa, se desfazer das coisas, reformar imóvel, etc, né? Então é meio corrido mesmo, né? Sim, um ponto, né, na verdade eu falo 3 meses é porque eu não morava numa capital, de repente aqui moro em São Paulo, né, ou próximo de um consulado / embaixada, aí é muito mais tranquilo, obviamente, mas se esse não é o caso, como eu acredito que a maior parte das pessoas, né, tem a situação similar, não mora nas capitais, aí você tem que ter um espaço um pouco maior para poder fazer toda essa questão de ir até o consulado, entrevista e tal. Todas essas etapas ali que o Tomás citou, né, tem que traduzir documento, tem que dar entrada no visto no consulado, tudo isso tem prazo. A gente conhece algumas pessoas do Brasil que estão vindo para cá e, por exemplo, tradução juramentada em alguns estados, eles estão dando prazo de 30 dias úteis. Então, mesmo antes de se mudar pra cá, você vai ter que esperar muito. Tem que esperar a tradução ficar pronta. Tem que esperar ter uma vaga no consulado, porque quando você tem os documentos, você tem que agendar. Aí nem sempre tem pra aquela semana ou pro dia seguinte. Aí tem que esperar chegar o dia da entrevista. Depois que vai no consulado, tem que esperar chegar o visto. Que isso também são mais algumas semanas. Então tudo isso tem prazo. O começo do processo, depois que você recebe a proposta de trabalho e aceita, é muito esperar. Espera o contrato, espera a tradução, espera o visto e depois na última semana corre pra fazer o resto todo em cima da hora. Se você é uma pessoa meio ansiosa, gastrite nervosa, eu acho que você vai colocar os seus nervos à flor da pele, né? Porque espera... Vai criar úlcera. Vai. Dá-lhe prazol nessa fase aí. Mas assim, é um processo de espera mesmo, tem que ter muita paciência. A gente estava esperando também para comprar passagem, para fazer tudo, então precisava ter o passaporte com o visto na mão para dar sequência, né? Justamente o que eu disse, você espera, e daí quando chega o visto você sai correndo pra comprar passagem, pra vender o carro, pra preparar a mudança, pra reformar apartamento, pra entregar a chave, pra dar os 30 dias no trabalho. Tudo acontece depois que chega o visto. Antes disso é esperar.
Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. A gente sabe que não é uma decisão simples, essa decisão de vir morar na Alemanha, não só na Alemanha, mas em trocar de país. Então é bom sempre o que a gente fala, né? Elaborar o pior cenário ou o cenário mais realista, pendendo para baixo, alinhar bem com a família, porque a família tem que aguentar o tranco, né, Gabriele? É verdade. Eu vou dizer assim, toda essa fase, desde que o Charles recebeu a proposta até a gente chegar aqui e conseguir ficar, conseguir uma casa, conseguir comprar tudo pra dentro da casa, todos esses meses é como se fosse assim, eu lembro um pouco quando a gente tava organizando o nosso casamento, sabe? Ou quando você tá organizando qualquer evento grande, dá trabalho, você vai ter muito estresse, mas no final das contas é uma fase gostosa, assim, sabe? É um período de transição, é uma experiência que você passa, não só a vida aqui na Alemanha, mas todo esse processo da mudança em si também já é uma parte da experiência. Na hora pode ser um pouco estressante, mas depois você vai lembrar como uma fase da sua vida, assim, que foi legal, que foi uma experiência bacana. Pra gente também foi uma experiência que, com certeza, a gente pode falar pras pessoas o que é, mas não tem como explicar. É só quem tá aqui pra saber. Muitas pessoas do Brasil pensam que é tudo fácil, é fácil vir, tá morando na Europa, é fácil alugar um apartamento. É muita coisa diferente que o pessoal do Brasil não tem noção. Só que o aprendizado, eu posso falar, quando eu e o Tomás estávamos vindo pra cá, que a gente embarcou em São Paulo, ele falou assim, aqui tá ficando uma Fernanda e um Vermelho. A partir de quando a gente chegar na Alemanha vai ser outra pessoa, e realmente a gente se sente outra pessoa. Eu já vinha planejando isso, vou dizer, quase que uma vida inteira, né? Assim, que a minha família, cara, parece assim, eu venci na vida, estou na Alemanha e venci na vida. Porque é o sonho de muita gente vir pra cá. Sim, claro, se idealiza muito aqui, não só a Alemanha, mas outros países na Europa, se idealiza muito. O pessoal parece que acha que a gente vive uma eternas férias aqui, por mais que a gente tenha 30 dias úteis, né? Mas não é o caso. Tipo, a gente tem uma vida normal, eu não vou dizer que muda muito em questão no meu dia a dia com o Brasil, né? Mas assim, o que muda mais são os pontos, né? Os pontos é questão de tipo transporte público, pra mim é um pouco mais fácil e tal. Mas assim, vai de cada um, entendeu? No final do dia você tem que ver o que você quer. Eu sempre quis fazer isso, né? Eu queria morar num lugar assim, com valores que eu considero, né, que batem com meus valores pessoais, entendeu? Então, se resume muito a você indivíduo, né? Eu acho que é isso. Mas tem que estar preparado. A questão é que vai ser diferente. E o melhor, quanto mais você se prepara, quanto mais você pesquisa antes, mais acertada vai ser sua decisão. Então, eu acho que é isso que é o importante. Eu concordo. Tem vários fatores a levar em consideração aí. E o aprendizado, né? Cada dia um aprendizado novo e enfim, né? Mas concluindo aí o nosso episódio, levar em consideração tudo isso que a gente falou, pensar bem, alinhar bem, porque o tranco é pesado, né? O tranco é pesado. Eu agradeço a todos os nossos queridos ouvintes. Deixem o seu comentário no nosso site, alemanhacast.com.br. Manda um e-mail para nós, podcast@alemanhacast.com.br. Peço encarecidamente para dar um joinha no iTunes. E também as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, comentários no site. E até a próxima, pessoal. Isso aí, boa sorte nessa mudança aí de vida. E qualquer dúvida, entre em contato com a gente, que o que a gente puder ajudar, nós vamos responder. Um abraço. Tchau, pessoal. Schönen Tag noch. Tchau, pessoal. Boa sorte.